Tem uma coisa estranha, né, que acontece quando você passa numa prova, né, que você trabalhou muito para conquistar. Você espera sentir só alegria e sente, isso é um fato. Mas junto com a alegria, junto com a felicidade ali de ter conquistado a sua certificação PMP, vem outra coisa. Vem uma sensação que eu não esperava, para ser bem sincera, e que demorei alguns dias para, inclusive, conseguir nomear, né. E essa sensação se chama responsabilidade. Não no sentido de responsabilidade de um peso que paralisa, tá? Mas no sentido do peso que orienta. A consciência de que agora tem um compromisso novo, digamos assim, com tudo que essas 3 letras, né, PMP representam. Esse é o último vídeo de uma série de 5 vídeos que eu fiz sobre, todo o meu processo da certificação PMP, o antes, o durante e o depois. E o mais importante eu vou gravar hoje, neste vídeo, tá. Deixa eu começar pelo que é factual, o que é fato. O que já mudou, assim, em pouquíssimas semanas, tá. O LinkedIn é um termômetro super honesto. E desde a aprovação, desde que eu atualizei o meu LinkedIn, os convites para processo seletivo aumentaram de uma forma perceptível. Não estou dizendo que o PMP é mágica. Vá lá, pague, faça e sua vida profissional está resolvida. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que ele funciona como um filtro. Literalmente, essas palavrinhas funcionam como um filtro que o mercado usa antes mesmo de ler o seu currículo completo, digamos assim, tá? E isso faz sentido quando você olha o que está acontecendo. Cada vez mais as empresas estão colocando certificação PMP como requisito, não como diferencial, como requisito. Então é literalmente para afunilar, tá? Isso acaba significando, né, que sem ela, sem a certificação, seu currículo pode nem chegar ali nas primeiras buscas, tá? E não chegar ali nos olhos de quem realmente toma a decisão. No meu LinkedIn, por exemplo, quando eu vejo os resultados de buscas que eu apareci, né, uma vez por semana a gente consegue ver em que buscas a gente apareceu na semana anterior, tem aparecido a palavra PMP, sabe? Antes aparecia como gerente de projetos, gerente PMO, eu cheguei já a aparecer em resultados de gerente de melhoria contínua, gerente de qualidade também, um pouco pela minha experiência passada, mas agora tem aparecido lá literalmente PMP como resultado de busca, entende? Então tudo isso que eu estou falando para vocês é baseado nessa mudança que eu observei de aparecer nos resultados de busca como PMP e dos convites que eu tenho recebido aí dos recrutadores para participar dos processos seletivos. Mais um ponto que assim eu quero trazer e ser bem honesta com você, porque eu acho que assim o canal aqui, o meu princípio é sempre de honestidade, né? Não é marketing, não é fazer propaganda. Eu não vou afirmar que o PMP ele vai te dar um aumento amanhã. Isso existem dados que dizem que sim, o seu salário aumenta em 33% depois de um ano, mas eu não vou falar isso para você que você tem que fazer porque você vai ter um aumento. Não vou falar que você tem que fazer porque você vai conseguir um emprego melhor nos próximos 30 dias, nada disso. Quem faz esse tipo de promessa está, na realidade, vendendo uma ilusão. O que eu posso te dizer e afirmar, né? O PMP ele abre portas ou abre possibilidade de conversas que antes não aconteciam. Ele coloca você, né, diante ali de uma porta, né? E agora o que você vai fazer da porta para dentro, né? Aí depende de você, depende do seu conhecimento em gestão de projetos, da sua maturidade, das suas experiências. Porém, sim, o PMP abre portas, tá? E isso, o meu LinkedIn mesmo me comprova, é uma evidência disso. Tá? Mas assim, o que mudou de verdade não está no LinkedIn, está na forma como eu me apresento, né? Eu fiz recentemente um webinar na FIA e na minha apresentação eu falei, né, eu sou PMP. A certificação, né, ela começa a me dar segurança de saber o que eu vivi nos últimos anos está certificado, né? Tudo que eu vivi em projetos, nos países que eu passei, as crises, as equipes que eu participei, né, todas as situações, ela está certificada. E agora tem um idioma formal que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que conheça de gestão de projetos, reconhece essas 3 letrinhas PMP em 2 segundos. Tá?
Tem algo que acontece quando você passa por um processo longo de preparação, como a certificação. Não só o conteúdo, né, entra aqui na sua cabeça, mas tem toda a disciplina desse processo. Você aprende, né, a se comprometer com uma meta que é fazer a prova, apesar de toda a rotina, apesar de todos os pontos da vida, né? E você aprende a voltar, né? O que eu sempre falei nos vídeos, né? Não é um processo linear. Então tem altos e baixos. E você vai aprendendo a voltar a concentrar ali na sua meta, apesar dos pontos baixos. Além, é claro, né, de você aprender a confiar no seu raciocínio, mesmo tendo uma pressão alta, mesmo tendo a pressão do tempo na prova, o cansaço, você confia no seu raciocínio ali, no seu racional sobre gestão de projetos para tomar a melhor decisão ali. Isso não é sobre só o PMP, é sobre você que se preparou, ou está se preparando, né? E agora vem a parte que eu quero que você ouça com muita atenção. A parte que me moveu, né? Me moveu mais do que qualquer resultado de simulado, tá? Durante o meu processo de preparação. Quando você coloca PMP depois do seu nome, você entra numa comunidade global de mais de 1,5 milhão de profissionais que comprometeram com um padrão, tá? Então tenha isso em mente. Mais do que ter uma certificação, você está entrando numa comunidade. E esse padrão, né, dessa comunidade exige que você continue se desenvolvendo. Não é só ir lá tirar a certificação e ponto final. Literalmente você precisa continuar se desenvolvendo. A certificação ela precisa ser renovada a cada 3 anos, com horas de desenvolvimento profissional, que são os famosos PDUs, Professional Development Units. São necessários, né, 60 PDUs a cada ciclo de 3 anos. Não é burocracia, tá? É uma filosofia do PMI. O PMI está dizendo, você não terminou, não é só fazer a prova. Não seria muito simples, né? Você nunca termina, na realidade, né? A gestão de projetos, ela está sempre mudando. E eu sinto isso como uma responsabilidade. A responsabilidade de honrar, né? Honrar o que essas 3 letras representam. Não só o currículo, não só no currículo, mas no trabalho, nas decisões, na forma como eu lidero, né? E como eu sirvo as pessoas que confiam em mim. Tá? Esse é o compromisso que eu assumi no dia 30 de março, quando eu tirei minha certificação, e é o compromisso que eu convido você a fazer também, quando chegar a sua hora, quando você tomar a decisão aí de que vai tirar a certificação. Tá? Uma última coisa que ninguém fala sobre o depois da certificação, né? Existe sim uma síndrome, né, do impostor. A síndrome do impostor, ela não some quando você passa na prova. Para algumas pessoas, ela inclusive aumenta, que agora você tem um papel que comprova algo e a pergunta que aparece, né? E se eu não conseguir estar à altura desse papel? Eu quero aqui, né, normalizar essa sensação. Isso é normal. Não se sinta mal por se sentir assim. Ela não é fraqueza, tá? Ela é o sinal de que você leva realmente o que você faz na gestão de projetos a sério. A resposta que eu encontrei, né, para isso não é fingir que a dúvida não existe ou fingir que sabe tudo. É continuar fazendo o trabalho, estudar, contribuir, ensinar, errar, aprender e deixar, né, que a consistência ao longo do tempo prove o que a certificação apenas sinalizou. Tá? O PMP ele não te torna uma pessoa perfeita, ele te torna uma pessoa reconhecida, tá? Certificada. O que você faz, né, com esse reconhecimento, isso é a sua jornada real. Se essa série, né, tá fazendo sentido para você, do primeiro vídeo até esse 5º vídeo, me ajuda com um like, dá uma curtida e compartilha com alguém, né, que está nessa jornada pela certificação. É a forma mais simples de fazer esse conteúdo chegar, né, em mais pessoas. E agora, né, para fechar a série, né, o PMP ele não é um atalho, ele é uma garantia. Não é um ponto de chegada, tá? É um idioma, é um compromisso e é o começo de uma responsabilidade nova, digamos assim, com o padrão que você escolheu representar, com a comunidade ali que você escolheu
fazer parte. Se você está pensando em tirar o PMP, eu espero que esses 5 vídeos tenham dado clareza suficiente para decidir, né, se é a hora, se é a sua hora, e ao mesmo tempo coragem suficiente para começar, né, quando você tomar a decisão. Se você já está nessa jornada, eu torço por você, de verdade, e me conta depois, né, se você realmente decidiu tirar a certificação e qual foi aí o resultado, tá? Compartilha com a gente aqui as vitórias, né? Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, faça isso. Toda semana aqui eu tenho um conteúdo novo sobre gestão de projetos de um jeito que, assim, ninguém mais ensina no YouTube. Meu objetivo aqui não é ensinar teoria, sem jargões, sem enrolação. Eu ensino aqui o que a prática, né? E trago reflexões do que funciona realmente no seu dia a dia. Foi uma honra dividir essa jornada aqui da certificação PMP com você e te vejo aí nos próximos vídeos.